Olá pessoas, aqui é Mari e hoje eu vou dar continuidade ao livro da Gerda Lerner, Consciência, a Criação da Consciência Feminista. E aí hoje vai ser o capítulo 4, que está escrito assim, ó, O Caminho das Místicas, parte 1, que tem mais um capítulo sobre isso, tá? Então vamos dar início. Aí eu começo na página 93. Escuta. Se tradição, religião e prática diária imprimiram nas mulheres um profundo sentimento de inferioridade mental, o qual considerariam tanto natural quanto uma dádiva de Deus, devemos nos perguntar como algumas delas conseguiram superar esse sentimento e se dar autoridade e fundamento para pensar e falar, até mesmo para escrever. Discutimos antes alguns dos obstáculos enfrentados por elas e os sacrifícios que tiveram que fazer para exercer o papel de pessoas pensantes. Vamos agora analisar alguns dos rumos e movimentos que fomentaram a emancipação espiritual e mental das mulheres. Os pensadores da antiguidade clássica e os padres da igreja elevaram a racionalidade do homem, sua capacidade de raciocinar por meio da lógica, sem a subjetividade das emoções, a um dom divino que marcava o caminho da salvação. Por conta da capacidade do homem para a razão e por seu livre arbítrio, sua habilidade de escolher o bem por meio de ensinamentos e práticas da igreja o levaria do pecado à redenção. A interpretação bíblica era baseada em argumentos racionais, filosóficos e teológicos, na progressão escolástica de uma interpretação à outra, e em símbolos complexos, cuja compreensão exigia sua interpretação por meio de uma elite clerical instruída. Muito do conteúdo misógino da escola patrística foi planejado para convencer homens e mulheres de que essa racionalidade era uma habilidade natural reservada aos homens, enquanto as mulheres, precisamente por não terem a capacidade, eram predestinadas à ignorância instruída e à dependência intelectual. Havia, no entanto, uma tradição antiga precedente ao cristianismo que se desenvolveu dentro dele desde o início e que permitiu outro modo de cognição e esclarecimento: o misticismo. Em suas variadas formas, afirmava que o conhecimento transcendente não vinha como produto do pensamento racional, mas como resultado de um modo de vida de inspiração individual e percepção reveladora abrupta. Os místicos viam os seres humanos, o mundo e o universo com certo grau de parentesco, abertos à compreensão por percepção intuitiva e imediata. Seus praticantes viam Deus como imanente em toda a criação, acessível por meio do amor incondicional e da dedicação concentrada, manifestada na oração sincera e na devoção religiosa. Como se, em um instante, eu aprendesse o que sei, escreveu Hildegard. A principal mística holandesa do século XIII, Radewijk de Antuérpia, escreveu, abre aspas, o amor mostra que ele desdenha a razão e tudo o que está dentro, acima e abaixo da razão, pois o amor pertence à razão, se opõe ao que beneficia a verdadeira natureza do amor. A razão nada pode tirar do amor, nem pode dar nada ao amor, pois a verdadeira natureza do amor é sempre uma crescente inundação, sem pensamento ou esquecimento. Fecha aspas. Após descrever com grande fisicalidade o desejo de sua alma pela união com seu amado Deus, a mística do século XIII, esse nome aqui eu vou só tentar, tá? Vou só tentar dizer. Mechtilde de Magdeburg, descreveu sua experiência de forma poética. A grande língua
da divindade disse a mim várias palavras fortes, que percebi com os ouvidos miseráveis de minha insignificância, e o brilho penetrante da luz revelou-se aos olhos da minha alma. Nela eu vi a ordem impronunciável e reconheci o esplendor indescritível e o mistério incompreensível e a doçura ímpar com seu dom de distinção, e a alta saciedade e a maior ordem no reconhecimento e o deleite com moderação em direção às próprias ilimitadas forças e a alegria de fundir sem misturar e a vida viva da eternidade como é agora e sempre será. Muitas místicas experimentaram arrebatamentos estáticos por períodos prolongados, algumas delas durante a maior parte da vida. Outras apenas raramente tiveram experiências tão intensas. Juliana de Norwich, segundo se supõe, vivenciou todas as suas revelações em um período de 24 horas de intensa atividade visionária. As místicas baseavam-se na tradição bíblica de profecia e revelação, e especialmente nas imagens do Cântico dos Cânticos, que desde a interpretação alegórica de Bernardo de Claraval representava a união mística de Deus e da alma. Outras fontes de misticismo foram as obras de Platão e a espiritualidade cristã oriental do século IV ao VI. Em particular, a obra de um monge sírio, conhecido como Pseudo-Dionísio, o Areopagita, que forneceu muito a linguagem e imagens do pensamento místico medieval. Embora o misticismo tenha uma longa história, o renascimento religioso do século XII renovou sua vitalidade na Europa Ocidental. A fundação da ordem cisterciense foi baseada no desejo de muitos religiosos por uma vida mais ascética e por uma prática meditativa que buscasse a profunda união espiritual com Deus. O objetivo das místicas cristãs era a união espiritual com Cristo, que poderia ser alcançada por práticas ascéticas, sofrimento e mortificação da carne, meditação e compreensão para a experiência reveladora. As mulheres místicas descreviam seu caminho a Deus de diversas maneiras, mas este, em geral, incluía vários estágios. Escuta. Primeiro, purificação do corpo e da alma por exclusão de todas as distrações sensoriais alcançadas pela prática ascética, oração e um esvaziamento da alma de todas as questões mundanas. Segundo, a noite do espírito, ou escuridão do desconhecimento, quando todo o conhecimento anterior foi abandonado para deixar a alma em prontidão, é seguida de uma experiência transcendente, uma ascensão repentina. As místicas descreviam a presença de Deus como uma certeza súbita de uma realidade metafísica percebida por elas como algo muito prazeroso e reconfortante. Terceiro, o estágio final, que pode ocorrer simultaneamente ou posteriormente, é a união com Cristo, na qual as mulheres místicas revivem o sofrimento e a crucificação de Cristo, ou que pode surgir como um sentimento esmagador e revelador de união, uma entrega ao outro convergida e, às vezes, orgiástica. Todos os grandes místicos, homens e mulheres, descreviam tais experiências não raro em palavras que só expressavam a inadequação das palavras. A explicação de Hadevich é bastante característica, pois as línguas do céu não podem ser entendidas na terra. Podemos encontrar idiomas ou holandês o suficiente para todas as coisas na terra, mas eu não sei nada de holandês ou qualquer idioma para as coisas do céu. De forma semelhante, Mathilde de Magdeburg, após uma passagem bastante poética ao descrever uma de suas visões, disse em prosa modesta e bastante viva: agora meu alemão falha. Latim, eu não sei. Se houver algo de bom nisso, não é minha culpa, pois nunca houve um cachorro tão mau que não viesse com alegria quando seu dono lhe oferecia um pãozinho. A mudança para um discurso simples aqui não só expressa a escassez de linguagem diante da revelação mística, como sua metáfora da oferta de um pãozinho a um cachorro expressa vividamente seu sentimento de perda por não receber o precioso dom da língua sagrada.
O que o místico aprende durante o êxtase e o arrebatamento é transmitido aos contemporâneos em revelações, profecias, visões e comentários espirituais. As visões de alguns místicos equivalem a um sistema teológico coerente. Outras são fragmentárias e assistemáticas. Algumas se baseiam em imagens ritualísticas, bíblicas e tradicionais. Outras são surpreendentemente originais com relação ao conceito e ao simbolismo. Os místicos, como é óbvio, usavam qualquer material que a própria vida lhe desse. Portanto, os místicos enclausurados foram influenciados por imagens que veriam retratadas em igrejas, na Bíblia e nos manuscritos sagrados, aos quais pudessem ter tido acesso. Os místicos que viveram bastante tempo fora da clausura ou que vivenciaram tardiamente suas experiências místicas, tais como Hadebich, Matthew Child e Marged Kemp, Doroteia de Montal e as últimas místicas protestantes, usaram imagens que refletem intimamente suas experiências mundanas. Marged Kemp, ao descrever sua experiência em êxtase, se valeu de metáforas modestas vindas de sua experiência de vida como dona de casa e mãe de Lin na Anglia Oriental. Ela descreveu sons maravilhosos que escutou. Um era uma espécie de som como se fosse um par de foles soprando em seus ouvidos. Era o som do Espírito Santo. E então Nosso Senhor transformou aquele som na voz de um passarinho chamado Peito Vermelho, que cantava alegremente muitas vezes em seu ouvido direito. Anna Vetter, mística pietista do século XVII, tinha visões de Cristo dançando com ela em um banquete de casamento e de alguma presença mística intervindo em uma briga em uma taverna. A visão dos místicos é, em geral, muito concreta em detalhes. Não pode haver dúvidas de que eles descreveram experiências que de fato vivenciaram, sendo elas visões, sonhos, alucinações, situações fora do corpo, enfim, seja o que for. No caso de Hildegard e Juliana Norwich, as visões vieram durante plena consciência em forma de demonstrações, imagens visuais e auditivas, depois explicadas por vozes. A conquista importante de todos os místicos que conhecemos é de que eles não só tiveram experiências extraordinárias, mas também puderam convencer contemporâneos. Isso aqui realmente é impressionante. Convencer as pessoas. É isso, né? Convencer contemporâneos tanto de sua veracidade quanto de seu significado espiritual. Homens místicos na Idade Média eram todos clérigos, que não precisavam de outra autorização, que não fosse de sua instrução religiosa para assumir um papel público. No entanto, para as mulheres, a disciplina privada, o sofrimento e as recompensas da vida mística poderiam ser às vezes transformadas em papéis públicos de liderança incomuns para seu sexo, como pode ser visto no caso de Hildegard de Bingen e mais tarde com Santa Catarina de Sena e Santa Teresa d'Ávila. Hugo de São Vito, um dos primeiros místicos, acreditava, como muitos outros, que o aprendizado escolástico e o ritual institucionalizado não conduziam à preparação espiritual. A percepção do místico era, então, uma alternativa de modo religioso teológico dominante de perceber e conhecer. Isso era particularmente adequado para os analfabetos, os humildes, os desprezados aos olhos da sociedade. Pois Jesus não tinha falado exatamente de tais homens e mulheres, os humildes de espírito de que entrariam em seu reino, toda mulher mística liderou, de algum modo, como problema de sua indignidade para o papel que assumia. De certa maneira que ocorria com tanta frequência entre as mulheres que afirmavam seu direito de pensar, que se poderia chamar de padrão. Elas transformaram essa fraqueza imputada de sua feminilidade em uma força. Foi justamente pelo fato de serem fracas, sem educação e simples, e por serem excluídas do grande privilégio do sacerdote, que Deus teve de escolhê-las como seu instrumento de salvação. Esse argumento é recorrente ao longo dos séculos. Mitchell de Magdeburg abordou isso muitas vezes em seu livro, em uma seção intitulada Deste livro, a sua escritura. Ela perguntou por meio de oração
porque fora ordenada a escrevê-lo. Ó Senhor, se eu fosse um padre erudito, e tivesses tu operado nele essa maravilha? Ó Senhor, se eu fosse um padre erudito e tivesses tu operado nele essa maravilha, então tu tiveste daí honra infinita. Mas como posso crer que neste solo indigno tu poderias erguer uma casa dourada? E Deus então responde: é possível encontrar um escritor de livros sábios, desde vários, que por si só, à minha vista, é um tolo. E eu te digo mais, isso muito me honra e fortalece poderosamente a Santa Igreja, que lábios incultos deveriam ensinar as línguas aprendidas do meu Espírito Santo. Do meu Espírito Santo. Característica, ela fez o Senhor lembrar aqueles que duvidam que os apóstolos também, a princípio, eram fracos, que Moisés hesitava em dominar seu poder. E pergunte ainda como foi que Daniel foi capaz de falar com tanta sabedoria em sua juventude. A postura apologética de Mathilde de Magdeburg, uma beguina não enclausurada, em relação a seus próprios dons proféticos, pode ter sido em razão de seu status social marginal, como observou medievalista Caroline Binum. Binum observou que as freiras do mosteiro de Elvita, vivendo uma geração depois em uma grande e poderosa comunidade de mulheres, falava em um tom mais confiante de seu direito de ensinar e aconselhar outros cristãos. Mathilde de Hackborg e Gertrude, sua irmã, que era a abadesa de Elfta, aceitavam a autoridade dada a elas por suas visões para serem mediadoras, pastoras e professoras. Binum destaca que essa autoridade deu-se precisamente pelo fato de que negavam papéis ativos a mulheres na igreja institucionalizada. O modo de conhecimento e compreensão das místicas transcendiam barreiras nacionais e religiosas. Os místicos praticantes podem ser encontrados em todas as religiões e na maioria dos períodos históricos. Para demonstrar a universalidade da experiência mística, é interessante comparar os relatos supracitados com os de um evangelista afro-americano do século XIX. Julia Foote, a filha dos escravos nascida livre, cresceu no estado de Nova York e mais tarde mudou-se com o marido para Nova Inglaterra. Ela vivenciou cedo um forte chamado religioso, mas quando teve duas visões nas quais um anjo lhe mostrou um pergaminho que a mandava pregar, ela resistiu. Não, senhor, não eu. Pensei que não poderia estar sendo chamada para pregar. Eu, tão fraca e ignorante. Eu sempre fui avessa à pregação por mulheres e me posicionei contra isso. Seguindo um padrão familiar, aos primeiros místicos, ela ficou muito doente. Seus amigos e parentes se reuniam ao redor de seu leito, esperando que ela morresse. Ela então teve uma visão da Trindade em um jardim. Ela foi conduzida diante de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo e de muitos anjos. O Pai pediu que ela decidisse se obedeceria. Ela concordou então. Cristo a conduziu até a água e tirou minhas roupas. Cristo então pareceu me lavar. A água estava bem morna. Ela então ouviu uma música doce e um anjo estendeu um manto para ela. O Espírito Santo colheu alguns frutos de uma árvore e a alimentou. Então Deus Pai ordenou que ela fosse embora, mas ela insistiu que as pessoas não acreditariam nela. Cristo então apareceu para escrever algo com uma caneta dourada e tinta dourada sobre papel dourado. Ele enrolou e pediu para ela colocar em seu colo e disse: aonde quer que você vá, mostre-o, e eles saberão que eu te enviei para proclamar a salvação a todos. Como tantas místicas antes dela, Julia Foote enfrentou forte desaprovação. Foi excomungada de sua igreja, censurada por seu bispo e proibiu várias vezes de falar ou pregar. Porém, ela persistiu e conquistou muitos adeptos para sua doutrina de santificação. 30 anos depois, ela comentou sobre esses esforços de negar sua autoridade para pregar. É-nos dito que, se uma mulher finge um chamado divino, ela será acreditada
quando mostrar credenciais do céu, isto é, quando ela fizer um milagre. Se for necessário provar o direito de pregar o Evangelho, peço a meus irmãos que me mostrem suas credenciais, ou não posso acreditar na propriedade de seu ministério. Mais uma vez, seguindo um precedente muito anterior, Julia Fott citou a Bíblia em defesa do direito de pregar das mulheres. Ela citou profetas anteriores, em particular Paulo, quando Paulo disse: ajude aquelas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. Com certeza ele quis dizer que elas faziam mais do que servir chá. Ela citou Paulo. Com esse comentário amargo, essa evangelista afro-americana autodidata do século XIX se junta à longa linhagem de mulheres cristãs que embasam a autoridade como professoras e pregadoras em suas experiências místicas e em citações da Bíblia. É evidente, a partir do registro histórico, que o pensamento místico tinha um apelo especial para as mulheres, e que mulheres místicas pareciam se concentrar em certos períodos e regiões. Em seus estudos sobre sociologia e origem de 864 santos da era cristã, Westen e Bell relataram que a proporção geral de santos para santas era de 5:1. Embora nem todos os místicos tenham se tornado santos, o estudo de Westen e Bell ilustra padrões que valem tanto para místicos quanto para santos. Westen e Bell encontraram um aumento gradual na proporção de mulheres para homens santificados no século XI até o século XIII, com um aumento acentuado dos séculos XIV e XV. Quando 1 em cada 4 santos era mulher, Westen e Bell também mostram conexão entre o misticismo e a santidade das mulheres. Embora elas representem apenas 17% de todos os santos que eles estudaram, elas constituem 40% de todos os santos conhecidos para contemplação mística e 45% de todos os santos conhecidos por experiências visionárias. A característica mais impressionante das santas parece ser sua propensão à comunicação e aos sinais sobrenaturais, nos quais representam 52% da amostra de Westen e Bell. A contemplação mística, as visões e a comunicação com o sobrenatural manifestadas em sinais são formas peculiarmente privada do milagroso. Visto que as mulheres eram proibidas de exercer o sacerdócio e a maioria dos papéis públicos, com exceção de cuidados doentes, não é nenhuma surpresa o fato de que expressavam sua experiência religiosa nessas manifestações místicas mais privadas. A necessidade de autorização para mulheres falarem, a qual detalhamos antes, pode também tê-las levado a escolher essas formas de expressão mística. A imagem divina as autoriza, envia um pergaminho, fala diretamente com elas, faz parte de um casamento místico. As limpa do pecado em uma cena de batismo, dá-lhes garantias, sinais e mensagens. Sem isso, ninguém acreditaria em mulheres místicas. Pode-se concluir, por essas estatísticas, que as mulheres tendiam mais às visões e contemplações místicas do que os homens. Mas também é possível que essas manifestações fossem mais recompensadas com a santidade no caso de mulheres do que homens religiosos. A definição específica de gênero de mulheres como mais emotivas pode fazer com que o clero, que controla a institucionalização da santidade, favoreça tais manifestações em mulheres, não em homens. As mulheres místicas aparecem em grupos. As grandes místicas do século XII, Hildegarda de Bingen e Elisabeth de Schonau, ambas falecidas antes de 1180, foram seguidas pelas místicas beguinas Marie Dawkins, Hadenrich, Mathilde de Magdeburg e as memoráveis freiras de Elphta, cujo misticismo floresceu no fim do século XIII. O século XIV trouxe o surgimento do misticismo feminino na Holanda, Alemanha, Inglaterra, França e Itália, com a disseminação da caça às bruxas e o início da Reforma. Houve uma queda acentuada no número de mulheres santas, seguido por um declínio contínuo. Porém, mulheres pregadoras
fazendo alegações proféticas com base em suas visões, continuaram a aparecer entre os sectários católicos e protestantes, nos séculos XVI e XVII. A Contra-Reforma inspirou o misticismo de Teresa d'Ávila e de Madame Guyon. Em séculos posteriores, o modo místico de pensamentos encontraria expressão em vários movimentos religiosos sectários protestantes, como os Shakers, os espiritualistas e muitas das igrejas evangélicas menores. O agrupamento local de mulheres místicas também pode ser explicado pelo fato de que as práticas místicas podiam ser aprendidas. As freiras da abadia de Elfta, na Saxônia, e do convento das Pobres Clarissas, de São Damião em Assis, ensinaram práticas místicas umas às outras. Christina Ebner, ela mesma, uma mística, considerava incomum que algumas freiras de seu convento não tivessem essas experiências. Como explicar o fenômeno da prosperidade do misticismo entre mulheres do século XII até o século XIV? Muitos historiadores pensam que as condições sociais que fomentaram o crescimento do misticismo se desenvolveram no século XI, quando as reformas gregorianas da Igreja expandiram a influência do clero e o controle sobre os leigos. No início da Idade Média, a fonte do poder sobrenatural se manifestou para a vida diária dos leigos predominantemente por meio de relíquias de santos, enquanto o contato da pessoa comum com o clero se limitava ao batismo, sepultamento e pagamento de dízimos. A espiritualidade monástica se apresentava como um ideal, enquanto as orações de monges e freiras garantiam a graça de Deus ao indivíduo e à comunidade. Em meados do século XII, as reformas da Igreja, a disseminação do celibato clerical, o refinamento do direito canônico e o monopólio seguro da Igreja acima da educação havia reforçado a posição do clero, enquanto separavam os mundos espiritual e material de maneira mais categórica. O mundo espiritual era cada vez mais visto como dominante sobre o laico. Do ponto de vista teológico, o ofício do sacerdote teve sua importância muito aumentada, em razão de sua autoridade para dispensar o sacramento na forma da missa e da Eucaristia. Isso também se refletiu no aumento acentuado do número de ordens monásticas fundadas. A Ordem de Fontevraud, fundada por Roberto de Abricel em 1100, cresceu com rapidez em número de integrantes. Os cistercienses, sob a liderança de Bernardo de Claraval, expandiram-se muito durante o século XII e XIII. Em 1270, eles tinham 671 abadias na Europa Ocidental. A Ordem Premonstratense, fundada por São Norberto em 1120, evangelizou o domínio alemão. Uma vez que o papel do clero instruído foi reforçado, o papel das mulheres, tanto como não escolarizadas quanto como inadequadas para o cargo clerical, tornou-se delineado com mais nitidez, o que de fato significava para as mulheres uma restrição em sua conexão com o mundo do sagrado. Essa perda espiritual foi acompanhada por uma perda de autoridade visível para as mulheres. Enquanto o número de pessoas que ingressavam nas ordens monásticas aumentava drasticamente no século XII, as mudanças na forma do monasticismo também contribuíram para diminuir a autonomia das religiosas. No fim do século, o dobro de mosteiros governados por abadesas havia quase desaparecido na Inglaterra e na Europa Ocidental. As três novas ordens, a princípio relutantes em admitir mulheres, depois estabeleceram casas separadas para elas, mas definiram as regras para as religiosas de modo mais rígido em relação ao que era antes. Em meados do século XII, a clausura total das religiosas e suas orientações espirituais pelos padres se tornaram norma. As orientações espirituais agora tinham domínio dos padres.
a partir do meados do século XII. No mesmo período, os objetivos educacionais para as freiras foram definidos e o estudo do latim para as freiras passou a ser a exceção. Liga aí. No entanto, o mesmo período viu o desenvolvimento e a difusão das novas formas de vocações religiosas. A vida apostólica agora era procurada por uma proliferação de grupos leigos nos quais os homens podiam buscar novas expressões de santidade. Alguns se retiraram para o deserto a fim de viver na pobreza e na oração. Outros formaram bandos nômades que atraíram seguidores para seu fervor religioso. A segunda metade do século XII viu o surgimento da heresia albigense. Os cátaros, no sul da França, eram conhecidos como albigenses. Alguns dissidentes espirituais leigos, como Peter Valdes, queriam reformar o clero com sua vida exemplar de pobreza e boas obras. Ele formou o movimento dos valdenses, que consistia de pessoas leigas que escolheram viver uma existência próxima à de Cristo e dos apóstolos. O movimento de Valdes, a princípio tolerado pela Igreja, logo foi condenado como heresia. Por outro lado, o Papa Inocêncio III aprovou movimentos idealistas que buscavam regenerar a Igreja por dentro, como das novas ordens de frades, tanto os dominicanos quanto os franciscanos. Os frades se assemelhavam a monges em seus votos religiosos, mas não viviam em mosteiros. Eles viviam no mundo, mendigando por sua subsistência e se devotando às boas obras e pregação. O movimento fundado por São Francisco de Assis inspirou Santa Clara a se tornar sua seguidora e a fundar, com a aprovação dele, a Ordem das Pobres Claras, as Clarissas. As mulheres juntaram-se aos pregadores nômades e às suas seitas, muitas delas ingressando em grupos heréticos, como discutiremos mais adiante. Assim, a explosão de fervor religioso entre as mulheres persistiu sobre a resistência masculina. As mulheres encontraram apoio temporário, muitas vezes de curta duração, para a noção de sua igualdade inata com os homens como criaturas de Deus nas seitas heréticas. Mulheres, em grande número, eram ativas na organização e no proselitismo para as seitas heréticas, sendo visíveis entre aqueles que sofriam perseguição e martírio. Nisso, seguiram um padrão já observado na história do cristianismo primitivo. Desde que os movimentos fossem pequenos, mal estruturados e sofressem perseguição, as mulheres eram bem-vindas. Escuta, de novo. Desde que os movimentos fossem pequenos, mal estruturados e sofressem perseguição, as mulheres eram bem-vindas como integrantes. Tinham acesso à liderança organizacional e autoridade compartilhada com homens. Quando o movimento tinha sucesso, tornava-se mais estruturado, mais hierárquico e mais dominado pelos homens. As mulheres foram então relegadas a papéis auxiliares e a invisibilidade. Isso pode ser ilustrado pelo caso dos cátaros. A heresia cátara floresceu no século XI no Languedoc e no século XIII. Continuou lá e se espalhou pela Itália, Renânia e Países Baixos. Seu sistema de crenças dualista baseava-se fortemente em textos e interpretações gnósticas. A doutrina cátara ensinava que havia dois deuses distintos. Um era o criador do bem, o outro do mal. O mundo material foi criado pelo Deus do mal e a sua reprodução foi, por definição, má. Portanto, os cátaros rejeitavam o casamento e o que definiam como frutos de cópula. Frutos de cópula, carne e leite. Visto que o pecado se originou em Satanás, os cátaros consideravam Eva inocente na queda. Eles a viam apenas como uma ferramenta de Satanás. Seguindo a doutrina gnóstica, os cátaros acreditavam que Maria Madalena havia sido a esposa ou concubina de Cristo. Eles negaram a doutrina da ressurreição física e sustentavam que a ressurreição se referia apenas à alma.
Foi o Deus do mal que criou o homem e a mulher no reino celestial. Todas as criaturas sejam anjos sem sexualidade terrena. Essas diferenças doutrinárias da ortodoxia católica possibilitaram aos cátaros verem homens e mulheres como mais semelhantes do que diferentes no propósito divino e em seu potencial religioso. Eles acreditavam que era possível para os seres humanos chegar mais perto da perfeição por meio de uma vida ascética. Aqueles que tiveram sucesso foram chamados de perfecti. Tanto homens quanto mulheres poderiam chegar a esse estágio. Na prática, a maioria das pessoas atingiu esse estágio pouco antes de morrer. Embora o casamento fosse tolerado para o crente comum, era proibido aos perfecti e perfectae. Chegavam-se a esse estágio por meio da cerimônia do consolamento, uma espécie de batismo pela imposição das mãos. Isso significava que os crentes comuns tinham uma grande liberdade em questões sexuais durante suas vidas, uma vez que contavam com a garantia de que, após a confissão e o recebimento do consolamento, seriam aperfeiçoados e salvos. É significativo para o alto status das mulheres entre os cátaros, porque, pelo menos em teoria, homens e mulheres podiam administrar o consolamento, embora na prática poucas mulheres o fizessem. O catarismo se desenvolveu nas cidades do Languedoc, em particular em Toulouse, centro da produção e do comércio têxtil. Um grande número de mulheres nas manufaturas têxteis tornou-se cátara, assim como os homens artesãos e trabalhadores têxteis. Como os salários das mulheres que trabalhavam na área têxtil eram muito inferiores aos dos homens, mesmo as totalmente empregadas mal conseguiam se sustentar. Para essas, o catarismo pode ter oferecido esperança de salvação e um apoio comunitário prático. O número desproporcionalmente grande de mulheres entre esses hereges foi notado até mesmo por contemporâneos. Várias mulheres nobres de Languedoc são conhecidas como líderes do catarismo e como perfectae. Filipa, esposa do conde de Foix, liderou um convento de perfectae. Uma das irmãs do conde era Esclarmonde de Foix, a princesa Catare. Após a morte do marido, ela voltou à corte de seu irmão, que construiu uma casa na qual ela, sua ex-esposa e outras perfectae viviam. Em 1207, houve uma disputa pública entre vários bispos e representantes dos valdeses e cátaros. É indicativo tanto de seu alto status quanto das limitações de sua posição que Esclarmonde tenha participado dessa disputa pública ao lado dos hereges e que os bispos a tenham repreendido e dito a ela para que voltasse a fiar. Na segunda metade do século XII, muitos conventos de mulheres cátaras foram fundados para filhas solteiras e viúvas da baixa nobreza. Essas comunidades, lideradas por perfectae, estavam sob a orientação espiritual de um bispo herético. Embora essas mulheres cátaras, como freiras católicas, fossem ativas na educação, fiação e tecelagem, também faziam proselitismo e realizavam algumas cerimônias religiosas. A perseguição constante aos cátaros pela Inquisição fez algumas incursões na força do movimento. A violência da Cruzada Albigense de 1209 caiu sobre as mulheres de modo particularmente brutal. Naquele ano, houve um massacre de mulheres e crianças hereges em Béziers. E em um ano depois, em Minerva, os cátaros puderam escolher entre renunciar à sua crença ou queimar na fogueira. 140 cátaros, homens e mulheres, pularam nas chamas. Quando os cruzados começaram um reinado de terror contra os perfectae, a população local às vezes defendia os hereges, às vezes.
Em 1234, em várias comunidades, mulheres armadas e outros cidadãos impediam a prisão dos hereges. Mulheres armadas. Em 1243, as mulheres lutaram ativamente em defesa do castelo de Montesquieu, a última fortaleza dos cátaros. Durante o cerco, quase todas as nobres do castelo fizeram um pacto com o bispo para lhes dar o consolamento, caso fossem feridas e não pudessem falar. O acordo foi cumprido quando a situação na fortaleza se tornou desesperadora. Após a derrota, os defensores militares da fortaleza tiveram permissão para recuar ilesos. Mas 200 homens e mulheres cátaros foram queimados em uma grande pira, entre eles uma série de notórios perfectae. Depois de Montesquieu, a nobreza retirou-se em grande parte do catarismo e os conventos cátaros desapareceram aos poucos. No fim do século XIII, os registros da Inquisição não mencionaram mais os perfectae. Nossa, mesma história de sempre. Vou repetir. No fim do século XIII, os registros da Inquisição não mencionam mais os perfectae, o que indica que eles perderam sua posição de liderança na seita. Em sua fase de declínio, o catarismo atraiu mais adeptos das classes médias urbanas. Membros da classe média eram atraídos pelo catarismo porque ele permitia lucro e juros, aos quais a igreja se opunha. As mulheres cátaras desse grupo aparecem no registro entre os fiéis, mas não como líderes. Elas apoiavam o movimento angariando fundos, dando ajuda aos fugitivos e fazendo trabalho missionário. Com a destruição dos conventos cátaros, a oportunidade para as mulheres exercerem o poder autônomo e até mesmo a liderança política desapareceu. Muitas ex-perfectae juntaram-se às beguinas. Outras encontraram refúgio em conventos católicos. Em meados do século XIV, o catarismo havia quase desaparecido, como aconteceu tantas vezes mais tarde em movimentos revolucionários e heréticos. O catarismo parecia prometer às mulheres um papel de igualdade espiritual e teológica. Sob o impacto da perseguição e da respeitabilidade da classe média, essa promessa deu lugar ao domínio masculino e às estruturas patriarcais. A coragem das mulheres armadas que defendiam suas aldeias no Languedoc contra os cruzados invasores foi apenas um clamor singular reprimido e logo esquecido. O desenvolvimento do movimento das beguinas logo após 1200 nos Países Baixos, na Renânia, na Suíça e no norte da França ofereceu um novo caminho para a santidade das mulheres. As beguinas, mulheres leigas, comprometidas com a pobreza, castidade, trabalho manual e adoração comunitária, viviam em comunidades autônomas totalmente compostas de mulheres. Além das razões espirituais discutidas acima, havia também razões econômicas para a propagação desse movimento em certas regiões. Houve no século XII e XIII um excedente de mulheres na população, o que tornava muitas delas inaptas ao casamento. Não era necessário dote para ingressar em uma beguinaria, como acontecia para ingressar em um convento. E esse fato pode, segundo alguns historiadores, explicar a rápida difusão do movimento das beguinas. As comunidades de beguinas não só ofereciam refúgio a um novo estilo de vida a mulheres solteiras, como também promovia a leitura da Bíblia em língua vernácula, o que aumentava o potencial para as mulheres não escolarizadas de se expressarem por intermédio da religião. É de interesse aqui que várias beguinas se tornaram místicas célebres. Embora a disseminação do movimento das beguinas tenha sido interrompida no século XIV por acusações de heresia e bruxaria, o misticismo continuou a florescer. Comecei essa discussão definindo o misticismo como um modo alternativo de pensamento em relação ao pensamento patriarcal.
Se isso for verdade, então o fato de seu apelo às mulheres em um período de convulsão social, quando as vias de autorrealização e expressão religiosa era restrita para elas, faz sentido. Qualquer que seja a motivação que as mulheres possam ter para se tornarem místicas, era mais difícil e perigoso para elas do que para os homens reivindicar experiências místicas de santidade. Os fiéis eram muito mais propensos a aceitar tais reivindicações de homens, que em geral eram padres ou monges. Há uma diferença notável na popularidade durante a vida e em seu impacto posterior entre as mulheres místicas que permaneceram sob a orientação ou proteção de um conselheiro espiritual masculino, ou de uma instituição de apoio, e aquelas que operaram sem tal proteção. Era quase impossível para uma mulher atingir a santidade sem essa proteção, e proteção clerical masculina. Hildegarda de Bingen, apesar de conflitos frequentes com as autoridades da Igreja, logo ganhou a aprovação de São Bernardo de Claraval e do próprio Papa, que a estabeleceu e lhe permitiu seguir uma carreira pública respeitável. Cristina de Marquiat, uma mística e reclusa anglo-saxã do século XII, teve o apoio do eremita Roger e de Geoffrey, abade de Albans. Margareta e Cristina Ebner tiveram o apoio de seu mentor espiritual Henrique de Nordingen. Santa Clara teve o apoio de São Francisco de Assis. Santa Catarina de Sena foi encorajada por seu conselheiro espiritual Raimond de Capua, mais tarde mestre da Ordem Dominicana. Essas místicas, que exerceram grande influência durante e depois de sua vida, conseguiram combinar seus papéis públicos incomuns como professoras e profetisas com os papéis tradicionais das religiosas dentro da Igreja Católica. Essa situação era mais difícil para uma mulher não enclausurada, ou para uma que tenha chegado tarde à vida clausurada, à vida de clausura. Ela precisava convencer sua família de origem, ou se já era casada, seu marido, de seu desejo e compromisso com a castidade. A luta foi muitas vezes prolongada e amarga, como pode ser visto no caso de várias místicas célebres. Cristina de Marquiat, nascida em 1096, filha de uma família nobre anglo-saxã, fez seus votos de castidade muito jovem. Mesmo assim, sua família conseguiu um noivado, o que Cristina recusou. Ela fugiu de sua casa e foi abrigada pelo eremita Roger, que se tornou seu conselheiro espiritual. Ela viveu por muito tempo como reclusa e mais tarde tornou-se prioresa de uma pequena ordem beneditina em Marquiat. Maria Doignes, nascida em 1176, cujo casamento foi arranjado quando ela tinha 14 anos, convenceu o marido a viver em casamento casto e até mesmo o convenceu a compartilhar sua vida de pobreza. Brígida da Suécia, nascida em 1302 ou 1303 e falecida em 1373, conseguiu da mesma forma convencer o marido a levar uma vida de castidade e ascetismo, mas somente depois que teve 8 filhos e viveu uma vida tradicional como dona de casa na corte real. Depois da morte do marido, ela procurou abrigo e apoio na abadia cisterciense de Alvastra, cujo prior se tornou seu conselheiro espiritual. Foi lá que ela ditou suas revelações. Logo se mudou para Roma e começou sua carreira pública como conselheira espiritual, professora e fundadora da Ordem do Santíssimo Salvador da Santa Brígida. Sua filha, que se tornou Santa Catarina da Suécia, que viveu de 1331 a 1381, casou-se aos 12 anos, mas convenceu o marido a não consumar o casamento. Ainda virgem, aos 18 anos, ela deixou o marido doente na Suécia e se juntou à mãe em Roma. Deus lhe assegurou, em uma visão, que era isso que ela deveria fazer e que o marido morreria em breve, o que de fato aconteceu. Como viúva, ela aperfeiçoou sua vocação de mística e santa. Várias outras mulheres místicas casadas tiveram uma luta ainda mais difícil por seu direito à vocação. Doroteia de Montal, que viveu de 1347 a 1394, embora certa de sua vocação religiosa, casou-se aos 16 e deu à luz 9 filhos, dos quais 8 morreram.
Ela vivia uma vida ascética, praticando constantes devoções e mortificações da carne, o que interferia em seus deveres de dona de casa. Seu marido a maltratava, batia por suas transgressões. Mas ela considerava todo o seu sofrimento. Considerava que todo o seu sofrimento fosse auto-infligido ou infligido pelo marido, um desígnio especial de Deus, que aumentava seu êxtase e transes. Enquanto ela estava em peregrinação, seu marido morreu. E ela se colocou sob a proteção de John de Marienwerter, que promoveu sua fama como milagrosa e escreveu 2 vitais sobre ela. Doroteia de Montal viveu os últimos anos de sua vida como anacoreta, encerrada em uma cela da Catedral de Marienwerter. Chiara Gambarotti, falecida em 1419, filha de uma família preeminente em Pisa, foi prometida aos 7 anos e enviada para morar na casa do noivo aos 12 anos. Quando ele morreu, antes que o casamento pudesse ser consumado, a família A família queria que ela entrasse em um segundo noivado, mas ela recusou, citando o exemplo de Catarina de Sena, e fugiu para se juntar às Clarissas. Seus irmãos foram até lá com um grupo armado e ameaçaram incendiar o convento se ela não fosse libertada. As freiras a mandaram de volta para a família, onde foi mantida prisioneira em seu quarto por muitos meses, até que seu pai, enfim, se convenceu de sua vocação. Ele lhe deu uma nova comunidade dominicana, da qual ela mais tarde se tornou prioresa. As mulheres que viviam sem proteção dos pais ou dos homens estavam sempre muito vulneráveis a acusações de heresia. As místicas, que viviam como beguinas, estavam sempre sob suspeita de heresia e sob ataque. A beguina Vadervich de Brabante, que vivia em uma comunidade de mulheres da qual era guia espiritual, parece ter escapado da perseguição como herege apenas por ter deixado a comunidade passar e viver em isolamento. Em sua velhice, a beguina Mette-Tilde de Magdeburg teve que buscar abrigo e proteção no convento de Elfta. A maioria das mulheres místicas sem clausura, até o século XIX, denuncia assédio, ridicularização e condenação pública. Durante o período dos julgamentos de bruxaria, essas mulheres estavam particularmente vulneráveis a processos judiciais e à morte. O caso de Marguerite Porete é um exemplo significativo desse fenômeno e um dos poucos exemplos em que as palavras e crenças reais do herege acusado são disponíveis por meio de seus escritos, não de interpretações de processos inquisitoriais ou tribunais. Visto que muitos contemporâneos diferentes se referem a ela como uma beguina, podemos supor que ela era uma e que esse fato contribuiu para as suspeitas que se centraram nela. Marguerite Porete nasceu em Hainaut e escreveu seu famoso livro O Espelho das Almas Simples, em algum momento entre 1296 e 1306. Seu extenso trabalho, composto de versos e comentários, está na forma de um diálogo entre amor e razão, sobre a conduta da alma. Este livro postula 7 estados de graça que conduzem à união da alma com Deus. No 4º estágio, a alma está em um nível de contemplação em que está livre de toda obediência e autoridade e as leis externas. No 7º estágio, a alma chega a um nível de glorificação em que todas as obras da virtude estão encerradas na alma e lhe obedecem sem contradição. Porete segue argumentando que, nesse estágio, a alma não precisa se preocupar com missas, penitências, sermões, jejuns ou orações. Ela canta em regozijo: virtudes, me despedi de vocês para sempre. Terei um coração mais livre para isso, mas alegre também. Seu serviço é muito persistente de fato em si. Desisti de suas tiranias, agora estou em paz.
Essa crença, que beira ao antinomianismo, era por si só ofensiva para os ortodoxos. E em 1306, seu livro foi condenado perante um tribunal eclesiástico em Valenciennes como herético e queimado em sua presença. Ela foi alertada para não divulgar mais seu livro ou suas ideias. Em 1308, foi apresentada ao novo bispo de Cambrai, Philippe de Marigny, e ao inquisidor de Lorraine, sob a acusação de que ainda estava circulando cópias de seu livro. Ela então foi enviada a Paris para ser avaliada pelo inquisidor dominicano, mas lá ela se recusou a responder a quaisquer perguntas e a fazer os votos necessários para sua avaliação. Então ela foi presa e permaneceu na prisão por 1 ano e meio. Quando enfim foi levada a julgamento em 1310, o inquisidor extraiu uma lista de artigos de seu livro, como os juízes então declararam heresia. O inquisidor se opôs, em especial à passagem de Miroir, que afirmava que uma alma aniquilada do amor do Criador pode e deve conceder à natureza tudo o que ela deseja. O examinador, citando essa passagem ofensiva contra ela e apontando sua semelhança com as crenças dos adeptos do espírito livre, havia omitido: não darei minha opinião, não darei minha opinião, não darei minha opinião. Havia omitido de propósito a frase seguinte do texto, que qualifica essa afirmação ao explicar que a alma, assim transformada e glorificada, recebe a ordem de que não exija nada proibido. Sua defesa argumentando que, antes do julgamento, ela havia enviado o livro a 3 altas autoridades da igreja para julgamento e que eles não o haviam considerado herético, voltou-se contra ela. Como Poretti havia repudiado as heresias ostensivamente com sua presença na queima dos livros em Valenciennes. A comissão avaliadora considerou sua ofensa atual a mais deplorável e condenou como herege rectiva. Foi transferida de imediato aos tribunais seculares e, alguns dias depois, queimada na fogueira da Place de Grève em Paris. Um espectador contemporâneo testemunhou sua dignidade e coragem incomuns, que levaram às lágrimas muitos dos que estavam presentes em sua provação. Marguerite Poretti acreditava de fato em almas livres. Mas ela se referia a uma comunidade invisível de almas livres unidas no amor de Deus, em Miroir. Ela apontou o caminho pela qual esse nível de amor e espiritualidade poderia ser alcançado. Até esse ponto, ainda estava dentro do reino do pensamento místico aceito. Sua doutrina da união mística com Deus reflete as ideias encontradas nos escritos de Hildegard de Bingen e Mette-Tilde de Magdeburg. Mas, ao contrário dessas autoras, Marguerite Poretti não respeitou a igreja implantada como o único ou principal veículo para a salvação. Poretti comparou sua igreja maior como a igrejinha estabelecida na terra. Igrejinha entre aspas. A meu ver, a igreja maior dos espíritos livres poderia se sobrepor à menor, a implantação da igreja escolástica. É essa a heterodoxia que a distinguia da maioria das outras místicas. Sua escrita torna-se afiada, quase polêmica, ao lidar com esse assunto. Escuta o que ela dizia. Teólogos e outros cristãos, vocês não entenderam esse livro, mesmo com vossa brilhante inteligência. Se vocês não cumprirem com humildade, e dessa forma amor e fé fazem vocês superarem a razão. Amor e fé fazem vocês superarem a razão. Elas são as mestras da casa da razão. E em sua canção de despedida, ela expressa mais uma vez um tom desafiador. Amado, o que dirão as beguinas e a piedosa multidão quando ouvirem excelência de sua canção divina? Beguinas dizem que estou errada, padre, sacristão e pregador, agustinos e carmelitas e os frades menores. Errada em escrever sobre a existência desse nobre amor. Eu não estou. Uau! Incrível, viu, essa mulher? Corajosa.
Ainda assim, seus desacordos teóricos de ortodoxia eram muito leves para explicar seu destino. O historiador Robert Lerner considera que sua perseguição se deveu ao fato de ela não ter sido enclausurada e ter sido julgada em um momento no qual, por razões políticas que nada tinham a ver com ela, o rei Filipe teve de demonstrar seu zelo ortodoxo. Lerner pensa que Porete foi vítima dessa necessidade política de forma bastante arbitrária, quando o bispo Marigny, seu acusador e conselheiro próximo do rei Filipe, interpretou de maneira equivocada certas passagens de seu livro como um ataque ao rei. No entanto, apesar de sua morte como herege, e embora a Inquisição declarasse que manter uma cópia de seu livro tornava alguém sujeito a excomunhão, o Miroir foi bastante lido e apreciado nos séculos seguintes. Uma cópia do original em francês foi salva, mas havia 5 traduções medievais, 2 em latim, 2 em italiano e uma em inglês médio, nas quais o livro sobreviveu. Por um tempo, o livro chegou a ser atribuído ao célebre místico Ruysbrock, cuja ortodoxia era inquestionável. O trabalho de Porete sempre foi mais aceitável do que sua pessoa e sua atitude para com a autoridade. Outras mulheres rebeldes filiadas a movimentos sociais considerados heréticos ou revolucionários foram perseguidas de modo feroz por tal filiação, mas Porete representa uma figura mais solitária, como Joana d'Arc, e muito mais tarde a quaker Mary Dear. Ela seguiu sua voz interior e se recusou a cooperar com a igreja ou com a autoridade do Estado. O fato de, depois de 1 ano e meio na prisão, ter permanecido em silêncio durante seu julgamento e se recusado a obedecer a todas as ordens que lhe pediam para renunciar e abandonar seus próprios escritos, a torna uma figura heróica, mais corajosa que Galileu e tantos outros, mais conhecida e mais celebrada. Galileu, depois de retratar suas teorias sob a pressão da Inquisição, disse ter declarado em seu leito de morte: no entanto, a terra, se move. Marguerite Porete, sem nunca se retratar, antecipou sua morte martirizada e, após listar todos aqueles que diriam que ela estava errada, desafiou o futuro com sua orgulhosa afirmação: eu não estou errada. Vimos como o misticismo ofereceu a algumas mulheres um caminho libertador para a autorrealização e até mesmo para a adoção de papéis públicos. O caminho místico deu poder a essas mulheres e permitiu-lhe levar a vida individualista e heróica, desafiando todos os pressupostos da ideologia patriarcal. No entanto, essas mulheres raras e com certeza dotadas de talento incomum pagaram um preço enorme em forma de insegurança, doença e vulnerabilidade. Com muitas poucas exceções, essa posição era marginal e ameaçada. A mística do século XV, Margery Kempe, forneceu uma descrição excepcionalmente vívida dos perigos que enfrentou em sua vocação e estilo da vida incomum em sua autobiografia, a primeira escrita por uma inglesa. A insegurança de Margery não se estendia apenas à sua vida, mas também à sua reputação. Hildegarda de Bingen, a freira nobre de gênio reconhecido, representa um extremo espectro do misticismo das mulheres. Margery Kempe, a dona da casa urbana e mãe que se fez peregrina e pária, representa outro. Margery Kempe aproximadamente viveu ali em 1373 a 1438, era filha de uma proeminente família burguesa em Lynn, na Anglia Oriental, e esposa de um comerciante de Lynn. Com pouca educação, mas abastada de recursos, levou uma vida bastante convencional até o parto do primeiro filho, o que lhe trouxe uma grave crise mental e física. Ela pensou que fosse morrer e teve uma visão em que Cristo apareceu para ela, após a qual se recuperou. Então decidiu que estava ligada a Deus e seria sua serva. Ainda lutando por sua vocação, ela se engajou na carreira de cervejeira, na qual foi bem-sucedida por 3 anos e depois fracassou. Tomando isso como punição de Deus por seus pecados, ela tentou investir de novo como moleira, mas também não teve sucesso nessa função. Enquanto isso, seu marido exercia seus direitos conjugais sobre ela, que ela descreveu como tão abomináveis, que preferia ter comido ou bebido o lodo e a sujeira na sarjeta do que consentia em qualquer comunhão carnal, exceto apenas pela obediência.
Podemos supor a partir disso que suas 14 gerações não foram voluntárias. Em sua autobiografia, na qual menciona muitos incidentes triviais, com muitos detalhes, ela nunca fala de seus 14 filhos, exceto um grande pecador a quem ela ajudou a se arrepender e se reformar. A luta de Margery Kempe pela castidade conjugal foi prolongada e, sem dúvida, mal sucedida. Ela sentiu uma grande vontade de fazer peregrinações e superou a relutância do marido, fazendo com que, enfim, a acompanhasse. Na primeira viagem, depois de terem observado 8 semanas de castidade voluntária, ocorreu um incidente crucial. Margery Kempe o escreve como uma maneira simples e prática de sempre, lembrando-se de detalhes singelos como o fato de estar um bom clima quente, que eles estavam vindo de York e que ela carregava uma garrafa de cerveja para o marido. John Kempe perguntou se ela preferia vê-lo decapitado a dormir com ele de novo. Ela respondeu com grande tristeza: em verdade, prefiro vê-lo morto do que voltarmos para nossa impureza. E ele respondeu: você não é uma boa esposa, mas lhe ofereceu um acordo. Ele não iria mexer com ela novamente se ela pagasse suas dívidas. Ele exigiu que continuassem dividindo a mesma cama e que ela comesse e bebesse com ele às sextas-feiras, como costumava fazer. Concordando de pronto com os 2 primeiros pontos, Margery buscou a garantia de Cristo sobre a decisão de não jejuar às sextas-feiras. Ao que parecia, ficou mais aliviada e concordou com a barganha que o marido havia proposto. Daí em diante, mantiveram uma vida de casados casta, nos próprios termos. A simplicidade e a ingenuidade do relato de Kempe explicam parcialmente sua má reputação entre os historiadores, que a consideram histérica ou uma fraude. Seu comportamento extrovertido e escandaloso costuma ser contrastado de forma desfavorável com o misticismo introvertido e profundo das mulheres enclausuradas. Porém, é justamente a novidade do papel que ela criou, que tornou o caminho do místico acessível às mulheres comuns que vivem no mundo que interessa aqui. Kempe compreendeu sua missão de estar no mundo, de ser um espelho para os pecadores, para que, por meio de seu exemplo, eles pudessem ser salvos. Desde o momento de sua primeira visão de Cristo, ela viveu asceticamente, fez muito jejum e penitência e comungou com frequência. No entanto, suas visões vieram com facilidade e aparentemente sem as agonias auto-infligidas que tantos místicos pagaram por seus arrebatamentos. Ela falava com Cristo tão familiar e claramente como com o marido e outros contemporâneos. Fazia viagens curtas por ordem do Senhor, disseminando suas viagens. Certa vez, logo após o parto, o Senhor ordenou que ela fosse ao vigário de Santo Estevão de Novick e mostrasse a ele seus segredos e meus conselhos, como os que te mostro. Ela explicou ao vigário como às vezes o Pai do Céu falava à sua alma tão clara e verdadeiramente como um amigo fala a outro. Às vezes a segunda pessoa da Trindade, às vezes todas as 3 pessoas da Trindade. E uma substância da divindade falava com sua alma. Às vezes Nossa Senhora falava à sua mente, às vezes São Pedro, às vezes São Paulo, às vezes Santa Catarina. Ela reconheceu que muitas pessoas a caluniaram e não acreditaram que falava a palavra de Deus, mas conseguiu, vez ou outra, convencer monges, frades e bispos da verdade de suas afirmações. Margery Kempe preocupava-se com dinheiro, com dívidas, em como garantir comida, bebida e alojamento. Sua espiritualidade está enraizada no cotidiano comum. É justamente isso que dá a seu relato a devida singularidade e o torna uma fonte convincente de história social, não importando seu interesse intrínseco. Kempe não sabia ler nem escrever, e sua autobiografia foi ditada a 2 escribas quando ela tinha mais de 60 anos. Esta está escrito na terceira pessoa, e ela se refere a si mesma como esta criatura. O livro existe em um manuscrito do século XV, que permaneceu desconhecido até 1934 em uma casa de Lancashire. Assim, faltam todas as convenções hagiográficas e formalidades da vida da maioria das místicas que chegaram até nós na história. Kempe era muito desconhecida fora de um ciclo de pessoas próximas e conhecidos durante sua vida, e não tinha seguidores para perpetuar sua memória. Ela pretendia que o livro fosse um testemunho da alta e indescritível misericórdia do Senhor soberano Salvador, e esperava que encorajasse outros infelizes pecadores
a encontrar consolo e conforto na misericórdia de Cristo, ela está, portanto, mais próxima em tom e atitude dos sectários de esquerda da Reforma e dos evangélicos afro-americanos dos Estados Unidos do século XIX do que dos místicos mais teologicamente orientados discutidos antes. Após ter conquistado sua liberdade para fazer peregrinações como Deus lhe ordenou, Marjorie Kemp continuou a rodar uma única e, até certo ponto, notória carreira. O Senhor ordenou que ela vestisse roupas brancas, o que lhe causou muita tristeza e críticas dos contemporâneos. Porém, serviu para diferenciá-la dos outros como única e singular. Ela viveu uma existência de peregrinação quase constante, aparentemente sem o apoio do marido e da família. Viajou para a Alemanha, Roma e Terra Santa. Ela relata inúmeras dificuldades por causa da vida itinerante e desviante. Em sua época, mulheres respeitáveis de boa família não viajavam sozinhas, então Kemp estava sempre tentando se ligar a grupos de peregrinos. No entanto, seu modo peculiar de devoção e soluços altos e de piedade e os choros em igreja e lugares sagrados deram-lhe uma desagradável visibilidade entre os companheiros de peregrinação, e eles a expulsaram com frequência. Embora ela já tivesse sucumbido ao transe em lágrimas sagradas, chorando alto sempre que contemplava a paixão de Cristo, isso se intensificou quando estava na Terra Santa, no Monte Calvário. Ela caiu porque não conseguia se manter em pé, ao ajoelhar-se e rolou e lutou com o corpo, abrindo os braços e chorando em voz alta, como se seu coração fosse explodir em pedaços. Esse tipo de choro, além de gritos, apoderava-se dela ao ver o crucifixo em outros lugares sagrados, ou quando via um animal ou uma pessoa ferida. Contemporâneos leitores póstumos consideravam seus lamentos exagerados. No início, isso acontecia com pouca frequência, mas mais tarde, diariamente, um dia ela teve 7 ataques. Tentava se controlar, mas não conseguia. Alguns dizem que um espírito mau a enfadava. Alguns diziam que era uma doença, alguns diziam que havia bebido muito vinho, alguns a baniram, alguns desejavam que ela estivesse no mar em um barco sem fundo. É nítido que o choro e o pranto estavam fora de controle e traziam-lhe sobretudo tristeza. Ainda assim, serviu para impressionar os contemporâneos com sua peculiaridade e poder, e combinado com suas visões e energia, tornou suas qualidades místicas críveis. Kemp relata que ela consagrou uma série de milagres, como salvar o Gildarra, em King's Lynn, de um incêndio com suas orações, o que provocou uma queda de neve. Ela tinha seguidores entre pessoas que queriam que ela chorasse por eles, especialmente os moribundos ou os enfermos, e ela relatou alguns sucessos na cura dos enfermos com suas lágrimas e orações. Durante longos anos de peregrinações e viagens, ela passou muito tempo entre estrangeiros, e a precariedade de sua existência a levou a ser acusada de heresia e, uma vez, de ser uma Lorarde. Ela foi presa e questionada, mas suas respostas às questões teológicas eram tão ortodoxas que foi libertada. Quando se viu em situações perigosas desse tipo, não hesitou em invocar seus respeitáveis laços familiares como filha de um notável burguês de Lynn e esposa de outro. Garantiu aos acusadores que tinha permissão do marido para viajar. Em muitas outras ocasiões, clérigos de alto escalão, a quem ela apelava corajosamente, quando estava em apuros, simpatizavam com ela e lhe ofereciam proteção contra o clero de baixo escalão, que a acusava. Nesses encontros, ela mostrou grande coragem, inteligência e desenvoltura. Certa vez, o arcebispo de York tentou fazê-la prometer que não lecionaria em sua diocese, mas ela insistiu que continuaria a falar de Deus. Os monges invocaram São Paulo contra ela, mas ela tinha uma resposta pronta. Não prego, Senhor. Não subo a nenhum púlpito. Uso apenas comunicação e boas palavras, e isso farei enquanto viver. Ela foi acusada repetidas vezes de má conduta sexual e muitas vezes se sentiu ameaçada de estupro. Vale salientar que seu choro, ansiedade, medo de estupro e perseguição exageradas eram traços comuns de outras mulheres da época, que ela conseguiu dramatizar e colocar a serviço de sua vocação. Ela viveu em um mundo rigoroso em tempos difíceis, tendo se afastado do conforto, da segurança e da proteção que ela tinha como esposa de um burguês de Lynn, e tornando-se visível e suspeita por um comportamento incomum. Enquanto suas explosões
reforçavam o estereótipo de vítima, a mulher que chora de modo incontrolável, ela era ativa, astuta e dotada de talento para a autopreservação. Em tempos de crise, ela demonstrava uma autoconfiança pretensiosa e um instinto de segurança para apelar ao mais importante homem encarregado a quem tinha acesso. Margery Kempe mostra pouca introspecção e raramente chega às especulações teológicas. Sua maior preocupação era se poderia confiar em suas visões e se estaria sendo enganada pelo diabo. Ela consultou a anacoreta dominicana Juliana de Norwich e foi tranquilizada por ela. Filha, você mama até no peito de Cristo e tem uma parcela do céu. Vários monges e bispos que ela consultou acreditavam em sua inspiração divina. Suas peregrinações fortaleceram sua fé em si mesma, e ela sempre encontrou pessoas que acreditaram nela e a apoiavam em seu trabalho. Apesar de todas as acusações de heresia, permaneceu uma filha fiel da igreja por toda a vida. As conversas de Margery Kempe com Cristo são naturais, quase simplórias. Como mística, ela tem a qualidade de lenhadores e pintores que decoram as igrejas das aldeias com suas belas e rústicas obras de arte. Fez-se sozinha, original, devota e totalmente humana em sua energia para sobreviver e em sua insistência em se fazer ouvir. Nela, o aspecto afetivo do misticismo foi desenvolvido em excesso, mas sempre contido por seu bom senso e a capacidade de lidar com pessoas. Onde a sociedade patriarcal confinou as mulheres à escolha entre a virgindade e a clausura e o árduo trabalho doméstico, Margery Kempe traçou um novo caminho a ser seguido por donas de casa, mães carismáticas, seculares e reformistas. Ela estava no fim de uma longa fila de mulheres santas, ligeiramente desgastadas e às vezes um pouco cômicas, mas fortes e sólidas, sinalizando outras opções para as mulheres no futuro. E assim terminei para vocês o capítulo 4 da criação da consciência feminista de Greta Lerner. Então fico por aqui por hoje. Obrigada por me ouvir, obrigada por ter ficado até agora. Um cheiro e até a próxima. Fui!